Bom, eu não vou enrolar muito aqui nesse começo, essa é a segunda parte da série de Discantia, uma ode My Little Pony, criada pela TikToker Tess. Caso vocês queiram ver a parte 1, o link vai estar na descrição. Vamos lá! Na primeira temporada, a gente viu que um vírus estranho infectou a Fluttershy, que na forma de um monstro atacou e matou a Applejack. Felizmente, a Fluttershy foi contida pela Twilight e pelas outras, que tentam a todo custo encontrar uma forma de trazê-la de volta. E no final, a gente acaba descobrindo que a Rainbow Dash estava secretamente trabalhando junto com a Rainha Crystallis para trazer a Applejack de volta à vida. E para isso, ela chegou até mesmo a roubar uma das fórmulas da Twilight. E depois de refrescar a memória de vocês com tudo que aconteceu na primeira temporada, vamos para a segunda. Que se inicia com a Crystallis injetando uma substância verde dentro do corpo morto da Applejack. Mas ao invés de voltar à vida normalmente, o corpo dela começa a se contorcer e a soltar uma gosma verde de dentro dele. Mas a gente foca nisso depois. Por agora, a série vai voltar para o laboratório da Twilight, onde ela volta e descobre que uma das suas vacinas sumiu. Agora sim a gente pode voltar. A Rainbow ouve alguém batendo na porta, que era a Twilight e a Pinkie Pie. Eu até agora não sei o que a Pinkie Pie tá fazendo aí, mas tudo bem. A Rainbow, encurralada, decide contar a verdade e leva elas para verem a Applejack, que aparentemente tinha conseguido voltar tranquilamente à vida. Mas ao invés de ficar brava com a traição, a Twilight fica impressionada ao ver que a sua cura realmente tinha funcionado e leva a Rainha Crystallis até o seu laboratório. Lá, a Candace fica chocada em ver a Crystallis, mas a Twilight a convence de que elas precisavam da ajuda dela para conseguir a cura definitiva para a infecção. Mesmo irritada, a Candace aceita a ajuda dela, e as três juntas criam o que seria a grande cura. E depois de terminá-la, a Candace pergunta por que a Crystallis estava ajudando elas. A Crystallis apenas fala que a Rainbow tinha oferecido um pouco do amor dela pela Applejack. E para quem não sabe, no desenho original, a Rainha Crystallis se alimenta sugando os sentimentos de outras criaturas, e por isso ela queria tanto assim o amor da Rainbow. E eu amo como a Twilight reage a essa informação com um simples e sonoro foda-se. A U já foi pro caralho há muito tempo. Eu não sei nem porque eu ainda me impressiono. Voltando, com a cura nas mãos, elas primeiro a colocam na Cherry Lee, pra testar se ela funcionava mesmo. Como eles não conseguiam abrir a boca da Cherry Lee com magia, a Candace teve que fazer isso na mão mesmo. E depois de fazer isso, ela decide voltar para o Reino de Cristal, que era a casa dela. Porém a Twilight fica desconfiada de que a Candace pudesse ter sido infectada enquanto teve contato com a Cherry Lee. E pra ter certeza disso, ela convence a Candace a passar uma noite na casa dela. E enquanto dormia, a Twilight faz um tipo de exame caseiro nela, só pra ter certeza de que tava tudo bem. E pela manhã, a Candace arruma suas coisas e volta pro Reino de Cristal. E lá, a Candace começa a se sentir extremamente mal, e as suas veias começam a soltar na sua pele. O Shiny Armor, querendo se mostrar preocupado com a sua esposa, dá um beijo na Candace, e isso vai trazer muito problema no futuro. Voltando pra Twilight, ela estudando as amostras que ela coletou da Candace, descobre que ela tá infectada, porém com uma versão um pouco mais fraca do vírus. Mas bem na hora, quem aparece na casa da Twilight é o Shiny Armor, que veio fazer uma visita. E logo de cara, ele já de cara fica assustado com a presença da Rainha Crystallis na vila. Mas quando a Twilight explica pra ele toda a situação dos infectados e que a Candace também poderia ser um deles, o Shiny Armor fica puto de vez. Primeiro, por ele não ter sido avisado sobre essas coisas, e segundo, pelo fato de que talvez ele também fosse um infectado. Depois de xingar a Twilight, o Shiny Armor sai da casa dela, dizendo que ia ajudar os outros guardas na vigilância da vila. E a Crystallis relembra a Twilight de que ele também está infectado. Durante a patrulha, o Shiny Armor começa a repensar a forma como ele reagiu à informação dos infectados, e que talvez ele tenha sido muito rude com a irmã dele. Mas por hora, ele decide finalizar o seu turno mais cedo, por causa de algumas dores de cabeça que ele estava sentindo, e pede para um pônei que a gente ainda não sabe quem é, para continuar a patrulha no lugar dele. Enquanto isso, a Pinkie Pie vai até a Twilight e diz que eles poderiam tentar fundir a magia do Discordia com a própria magia da Twilight. E já cansada e estressada com toda a situação, a Twilight apenas fala: "Quer saber? Que se foda, vamos tentar isso." E depois da conversa, a Pinkie Pie vai até a casa da Fluttershy para relembrar os bons momentos que eles passaram enquanto ela ainda estava viva. E a Twilight, algum tempo depois, também vai fazer uma pequena visita à antiga casa da Fluttershy. Mas quando ela chega na casa... sim, alguém matou Pinkie Pie. Mas nesse momento a série troca de novo de visão. E vocês se lembram que o Shiny Armor tinha falado que queria descansar um pouco e tinha pedido para outro pônei fazer a patrulha no lugar dele? Bom, primeiro a gente descobre que o tal pônei misterioso era na verdade o Flash Sentry. E segundo, nós também ficamos sabendo que esse pequeno descanso do Shiny Armor acabou durando dias, e o Flash Sentry, preocupado com essa demora, vai até o dormitório.
Por sorte, o Flash Sentry consegue se esconder do Shining Armor. E quem também chega pra festa são a Rainbow Dash e a Herald, que juntamente ao Flash Sentry, decidem que a melhor coisa que eles poderiam fazer era avisar a Twilight sobre esse problema. Porém, pra sorte deles, a Twilight chega bem na hora. A essa altura do campeonato, a autora só ligou o foda e tá colocando a Twilight no lugar que ela quiser. Enfim, a Twilight vai de encontro com o Shining Armor infectado e vendo que não tinha como salvá-lo, a Twilight, utilizando a sua magia, dá cabo do próprio irmão. E como já era de se esperar, ela fica completamente devastada por ter feito isso. E começa a se sentir uma completa inútil, que não consegue salvar o próprio reino. Mas a Rainbow Dash anima ela, dizendo que na verdade ela estava fazendo o melhor que ela podia. E que se elas continuassem firmes, algum dia elas conseguiriam salvar toda a Equestria. E esse discurso da Rainbow Dash funciona, e a Twilight se anima de novo. Mas quando o episódio corta pra casa da Rainbow Dash, ela tem um pequeno desabafo com a Applejack. E aqui a gente descobre que todo o discurso que ela tinha feito pra Twilight não passava de uma mentira. E na realidade, nem a própria Rainbow Dash tem esperança de que algum dia as coisas possam voltar a ser do jeito que eram. E bom, agora vai vir um momento bem pesado na AU. Então eu só queria deixar aqui um aviso de gatilho pra quem for sensível. A Rainbow Dash, utilizando a faca, mata a Applejack e depois se mata. E se a cena não fosse pesada o suficiente, no mesmo momento, a Twilight e a Herald decidem levar a Apple Bloom para ver como que estava a irmã dela. E bom, elas encontram a cena horrorosa das duas mortas. E a Twilight brava decide que ela vai conversar com a Celestia, custe o que custar. E no próximo episódio, que também é o último da série, a Twilight vai até o castelo da Celestia e confronta a mesma sobre a falta de ajuda delas em relação à infecção. E a Celestia se demonstra extremamente arrogante e não ligando para nada. Quando confrontada novamente pela Twilight, ela revela toda a verdade. Segundo ela, quando a Luna foi presa na Lua, ela teve muita dificuldade em manter todo o reino de Equestria em pé. Então ela decidiu pedir ajuda para forças das trevas, que deram um poder a mais a ela. Mas claro que isso não viria sem consequência. E anos depois, essas mesmas forças do mal vieram à Terra em forma de uma praga que transformava pôneis em monstros. E para manter o poder que ela havia ganhado deles, a Celestia decide que não ia intervir em nada. E ao perceber que a sua mentora era na verdade a grande vilã da história, a Twilight pega a pedra do Discord e absorve todo o poder dela, se tornando praticamente um Discordia 2.0. E com esse novo poder, ela apaga a Celeste e a Luna da existência. E depois a Twilight quebra a quarta parede e pergunta se nós, os espectadores, queríamos ver uma coisa legal. E logo em seguida, com apenas um movimento, a Twilight dizima todos os seres vivos de Equestria, terminando assim a história de Discantia. E eu sei que nesse momento a maioria de vocês devem estar confusos, se perguntando: Anui, que porra de final é esse? Como assim a Twilight simplesmente apagou toda a existência de Equestria? E bom, o motivo do porquê esse final ser tão estranho e meio sem sentido é bem simples na real. Porque a criadora quis. Sério, eu não tô zoando. Tanto que no final do episódio, até aparece o último pedaço, onde a própria criadora fala que se vocês não gostaram do final, ela não tá nem aí. Sim, essa foi a resposta dela. Inclusive, teve até uma galera puta nos comentários, que não, ela não respondeu nenhum deles. E olha, eu até entendo caso vocês tenham ficado decepcionados, porque dando uma rápida contextualizada, eu fiz o roteiro desse vídeo me guiando unicamente pelos 4 vídeos postados no canal oficial da Tess. E no final do 4º vídeo, depois de encontrar o corpo morto da Rainbow Dash e da Applejack, a cena que vem logo depois é da própria criadora da AU avisando que devido a motivos pessoais, ela não poderia continuar produzindo os episódios de Discantia. O que pra mim não seria uma grande novidade, já que eu já trouxe várias AUs aqui no canal que também foram descontinuadas pelos seus próprios criadores. Então eu apenas fiz o vídeo normalmente pensando que a história não teria um final. Porém, depois de ter terminado o roteiro e gravado o áudio do vídeo, o idiota aqui quis dar uma olhada no TikTok oficial da Tess. E pra minha surpresa, existia mais um episódio da história. Inicialmente eu até fiquei meio bravo comigo mesmo, porque eu ia ter que refazer todo o meu vídeo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente ia ter mais história. Até que veio esse final, onde depois de conseguir os poderes do Discordia e acabar com a Celeste e a Luna, a Twilight, ao invés de, sei lá, trazer os amigos dela de volta à vida, ela, depois de tentar de todas as formas possíveis encontrar uma maneira de salvar a Equestria, a própria Twilight destrói tudo e todos. Eu não vou mentir, é um pouco decepcionante. Porém, eu até que entendo a criadora. Provavelmente ela não queria ter terminado essa história pelas dificuldades que ela teve, mas o pessoal deve ter sido tanto o saco dela que ela fez esse último episódio nas pressas. E no último episódio, só de raiva, ela colocou esse final estranho e sem sentido só pra irritar os fãs. E bom, atualmente o canal do YouTube dela tá parado, mas no TikTok ela regularmente posta novos capítulos de um outro projeto que ela tá trabalhando. E eu sei que é óbvio falar isso aqui, mas eu não quero que ninguém vai atacar hate na criadora. A obra é dela e ela termina do jeito que ela quiser. Mas eu também vou ser justo aqui com as pessoas que ficaram bravas nos comentários. Porque assim, pra mim, que descobriu Discantia
em 2025, depois de todos os episódios terem sido lançados, esse final não foi tão irritante assim. Mas para quem acompanhou em 2024, esperando cada episódio ser produzido por mês, provavelmente esse final deve ter pegado mais. E bom, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.